A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são poucos seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduzir ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Obrigado, Robson. Boa noite a todos. Gente, é uma honra e uma responsabilidade grande de estar aqui hoje nessa comemoração dos 13 anos da CEIU. Eu mesmo não consigo me imaginar como eu seria. Sei que não seria coisa muito boa, mas se eu não tivesse procurado, se eu não estivesse me esforçando em seguir no caminho do bem. Isso foi o Espiritismo que me trouxe, que me deu essa condição, em especial o CEIU e depois, por consequência, o CEAM. Então, é uma oportunidade ímpar. E nós estamos falando aqui hoje de vida. E a vida nada mais é do que uma grande oportunidade. A maior oportunidade que nós temos, né, é estarmos aqui, vivos, reencarnados, né, para aprender, para praticar o que aprendemos, para dar valor a esse aprendizado todo. Alguém está cansado? Ninguém está cansado? Eu estou. Alguém está cansado? Já agradeceram o cansaço de hoje? É isso mesmo. Essa é a postura. Agradeçam por estarem cansados, por ter motivo para estar cansado, né? Nós esquecemos disso. Júnior, vem encher o saco com esse papo de novo. Mas é isso. Isso é uma questão de postura perante a vida. Isso é valorizar a vida. Isso é valorizar essa oportunidade. Nesse caso, a oportunidade de trabalhar. Tem tanta gente que não consegue. Tanta gente perdeu a vontade. Tanta gente está preso num pensamento pequeno de que não precisa trabalhar. Tanta gente está preso naquele pensamento de que se eu roubar é melhor, é mais fácil, né? Quantos irmãozinhos nossos, coitados, ainda estão pensando dessa maneira? Isso nós já aprendemos. Que trabalhar nos ensina, né? Além de dar o sustento. Mas ensina por quê? Porque a maior parte do nosso dia nós passamos no trabalho. Nós passamos convivendo com as pessoas e aprendendo com elas, logicamente. Esse convívio é que nos ensina, né? A escola da vida, uma das principais classes dessa escola é o trabalho. Muitas vezes a gente não dá o devido valor. Outro dia me aconteceu um negócio interessante. Veja só. Cada dia que a gente põe o pé para fora de casa, todos os dias de manhã, quando a gente pisa na rua, a gente mergulha num caldeirão de oportunidades. Acreditem ou não, aceitem ou não, tem oportunidades barrando na gente todo dia, desde o momento em que você sai da sua casa. Até antes desse momento, mas vamos usar esse momento. Você pisou na rua,
Tem oportunidade para tudo que é lado, esbarrando em você. Portas se abrindo. Pessoas dizendo coisas que poderiam despertar algo, né? Alguma ideia nova. Oportunidade, 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 uma em cima da outra. Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de melhorar a saúde, oportunidade de aprender com as pessoas, oportunidade de exercitar a paciência. Depois nós vamos falar sobre a importância disso. Perder a paciência, isso aí não é nada. Pode não ser nada, mas pode ser algo muito grave, né? Oportunidade, então, de aprender a ser mais serenos, a deixar o coração mais em paz. Mas isso faz diferença? Claro que faz. Quem está com o coração em paz, com o espírito em paz, tem mais força. Mais força para empreender, né? Para quem quer aqui, então, para ganhar dinheiro, precisa estar em paz, né? Quem quer aprender, quem quer ser aí um intelectual, precisa estar em paz. Então essas oportunidades que batem e esbarram, a gente mergulha nelas. Todo dia quando a gente sai de casa, elas estão aí. Só que precisa... O que precisa para a gente perceber? Precisa a gente ligar as antenas. Precisa sintonizar com elas. Porque elas estão aí, só que são das mais variadas frequências. E a gente precisa sintonizar. Precisa ligar as antenas. Eu preciso perceber todas as oportunidades? Claro que não. Isso seria como eu querer beber água num hidrante. Né? É impossível. É muita água para o tamanho da minha sede, ou da minha capacidade de beber. Então eu não preciso entender e perceber todas as oportunidades. Mas eu preciso dar valor àquelas que eu percebi. E todo mundo percebe, mas a gente não se dá conta. A gente sai no piloto automático de manhã. Aconteceu um negócio comigo outro dia, muito interessante. Na mesma semana, eu tive 2 oportunidades. Uma universidade lá de Brusque, a Unifeb, foi convidada para ter uma conversa com um presidente. Então, e aí eu tive essa feliz oportunidade e fui até lá. Fomos a São Paulo, lá num determinado instituto, conversar com um cidadão que foi presidente da República. E o título é esse, né? Conversando com o presidente. Então a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, de conversar mesmo, né? Olha, é uma daquelas coisas que a gente não esquece, né? Está lá gravado, eu tenho lá e tal, posso acessar a internet hoje ali, ver, assistir tudo e tal. Muito interessante, uma pessoa inteligente, né? Teve uma experiência excelente, participou de um momento crucial, eu diria, da nossa história, né? Nossa mudança toda de economia e tal, foi talvez o arquiteto disso, ou quem comandou isso tudo e tal, então foi bastante interessante. Na mesma semana, eu não lembro se 1 ou 2 dias de diferença, esteve lá na nossa empresa, no nosso escritório, um rapaz, eu estava lá atrás, provavelmente atendendo, conversando com alguém e tal, e aí veio a recepcionista e disse, olha, tem alguém aí querendo falar contigo, tem um rapaz querendo falar contigo. Eu fui lá. Aí cheguei lá no rapaz, magro, alto, que eu já conhecia, não lembrava o nome. Da rua. Sempre que ele me encontrava na rua, ele, Júlio, tem serviço para mim? Precisa limpar algum terreno? Precisa capinar alguma coisa e tal? Tô aí. Sempre perguntando assim. E eu confesso que eu não ia muito assim pro jeito daquele rapaz. Tanto é que a gente nunca contratou assim para algum serviço externo e tal. E aí naquele dia ele foi falar comigo, posso conversar particularmente contigo? Não, pode. Levei ele para minha sala, começamos a conversar. Isso, o que foi? Disse, olha, eu acabei de chegar lá do presídio agora. Eu estava preso. Tu reparaste que eu não apareci por aí? Eu disse, pois é, realmente eu não te vi mais na rua. Eu estou há 9 meses lá. Vim a pé agora, cheguei agora, vim a pé. Essa unidade prisional que ele estava é em Brusque, isso deve dar mais de 15 quilômetros do ponto de onde tem essa unidade prisional até lá no nosso escritório. Vim a pé. E aí, pois é, tu não tens um serviço para mim, era um dia chuvoso. Rapaz, serviço na rua num dia de chuva é difícil, né? Não sei como é que eu vou poder te ajudar com serviço hoje. Não, sabes o que é?
Fiz bobagem. Homicídio. É? Putz, homicídio, rapaz. É. Minha irmã se juntou com um cara e foi embora, lá pro oeste. E aí a gente resolveu ir atrás dela. E quando a gente chegou lá, ele estava espancando ela. E aí eu dei 17 facadas nele. Perdi a cabeça. Mas não fugi não, fiquei esperando a polícia chegar. A polícia me levou preso. E aí tô aí. Quando chegou no Natal, eles me deram uma folga, que é o indulto de Natal, né? Mas esse foi o jeito de falar. E aí eu saí e não voltei mais, rapaz. Eu fui para casa, estava lá o meu filhinho, aí mostrou a foto do filhinho. Meu filhinho é minha esposa. Desculpa. E aí, não voltei. Foram me buscar em casa. E aí, tive que voltar. Estou lá no presídio e essa semana eu ganhei uma folga. Então eu estou saindo hoje e tenho que voltar semana que vem. Isso é difícil de falar. Então, eu preciso de um trabalho, porque o meu filho quer que eu leve um todinho para ele. Né? Mostrou a foto da criança e tal, na carteira. Só, Júnior, eu choro todo dia. De arrependimento. Se o arrependimento matasse, eu já estaria morto, ele disse. E aí, porque vejo, não estou conseguindo ver meu filho crescer, não estou conseguindo estar junto da minha mulher e tal. Isso foi uma oportunidade, eu não sei quantas vezes, mais importante para mim do que aquela que eu tive há uns dias antes. Que aquela que eu falei para vocês de poder conversar com o presidente. Aquilo mexeu muito, né? Eu consegui me colocar no lugar dele, sem poder ver filho e esposa e tal. Enfim. O que eu quero dizer para vocês é que tudo é oportunidade. Às vezes, lá vem aquele cara chato de novo, vou ter que falar com ele, vou ter que atender. Acontece isso. E a gente pode estar desperdiçando ali uma grande oportunidade de aprender. Um grande ensinamento estava ali, esperando por mim, eu não sabia, nem fazia ideia. E eu devo ter pensado também assim, nossa, lá vem aquele cara de novo e tal. Mas eu não sabia. Eu não tinha me dado conta que ele estava há 9 meses ali, que eu não encontrava mais na rua, enfim. Né? E aí me deu essa grande oportunidade. Ele me ensinou, entre outras coisas, inclusive, a pedir por quem a gente nem conhece. Lembra que de vez em quando aqui, na casa espírita mesmo, alguém faz uma oração aqui na frente e diz assim, agora vamos orar por aqueles irmãos que estão no hospital, por aqueles irmãos que estão por aqueles irmãos que estão no presídio. Obrigado. Júnior, deixa eu só te interromper um pouquinho. Desculpa interromper a tua palestra, é que tem um Corsa Classic preto e um Gol preto. E um Gol preto, isso. Por favor, os 2 carros estão aqui no dogão. Não pode. Gente, por favor, ali está funcionando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora deu uma... Nossa, que alívio. Então, viu? Mais uma oportunidade aí. Então, gente, tive essa grande oportunidade e aí foi que eu aprendi, porque vinha aqui, alguém aqui sempre numa comunidade espírita, vamos rezar pelos nossos irmãos no presídio, vamos rezar pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, mas eu nunca tinha sentido aquilo de verdade, confesso a vocês. Por quê? Porque a gente não tem contato com isso. Com alguém hospitalizado, tudo bem. Mas quem é daqui que parou para conversar com o presidiário? Alguém que saiu agora, né? Quem daqui, não precisa se manifestar, por favor, né? Mas já não pensou, aquilo lá tinha que tocar fogo, só tem bandido. É mais fácil, mata tudo. E tem só bandido lá dentro, gente? Não tem. Lembra que eu falei no começo das oportunidades, como a gente tem a oportunidade no trabalho, por exemplo, de exercitar a paciência,
Será que esse rapaz, se tivesse tido mais oportunidades, ou mesmo se tivesse aproveitado melhor as oportunidades de exercitar a paciência, ele teria perdido o controle daquela maneira? 17 facadas. Isso não é normal? Isso é coisa de alguém que saiu do sério. Mesmo, né? Imagina. E que depois voltou. Tanto é que ficou esperando a polícia chegar. Né? Como ele mesmo diz, se arrependimento matasse, ele já estava morto. Então, aquilo que a gente, às vezes, se melindra por pouca coisa, gente, são pequenos exercícios de paciência. São oportunidades de exercitar a paciência. Se a gente não dá muita importância para a paciência, olhe sobre os olhos desse rapaz, pelos olhos dele. Olha que importância ele daria para a paciência, ou ele dá para a paciência hoje. Paciência é fundamental. A paciência nos deixa em paz. Ela nos faz diminuir o orgulho. Porque nós sempre achamos que somos os mais importantes. Que as pessoas têm que se adaptar aos nossos gostos, né? E se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente já fica bicudo, se revolta, vira as costas, se vinga, mesmo que for uma vingancinha, mas se vinga. Está ali, é uma intenção de ferir. É uma intenção de ferir. Ah, mas eu nunca vou chegar a esfaquear alguém. Pô, por favor, né? Com tudo que está ouvindo aqui, era só o que me faltava, né? Mas pode acontecer mesmo assim. Ninguém está livre disso. Então essas oportunidades que a vida nos dá, elas são preciosas demais para que a gente não aproveite da melhor forma. São muito preciosas. A gente precisa aproveitar. Isso é valorizar a vida. Alguém pode dizer assim, nossa, mas tu está menosprezando aquela oportunidade de conversar com o presidente. Não é isso. São coisas distintas. Mas aquilo lá, eu vou gravar com... Eu não fico pensando nisso. Eu não fico pensando no que ele me respondeu. Tive a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Não, eu não fico... Ah, nossa, ele respondeu sobre economia, porque a minha pergunta foi sobre isso. E aí agora eu vou levar isso para o resto da minha vida. Não. Nós falamos de um momento que daqui a 2 meses pode estar completamente diferente. Isso passa. Muda. Nós sabemos disso, né? Vai crise, vem crise. Não estou dizendo que nós estamos em crise, viu, gente? Né? Tem gente aí que já vai ficar assustado. Não, muito longe disso. Né? Aliás, para os pessimistas de plantão. Né? Não se preocupem, não. Nada vai, o mundo não vai acabar, nem o Brasil vai afundar, não. Mas aquilo foi uma coisa... muito interessante, muito boa. A minha formação é economia, então tive a oportunidade de estar conversando com alguém que fez muito pela economia do país. É realmente um negócio que marca, né? Agora, eu não esperava nunca era conversar, essa conversa que eu tive com esse rapaz. Eu não esperava que aquilo fosse mexer tanto e que fosse provocar tantos pensamentos, até hoje. Isso já faz aí mais de um mês, né? E eu frequentemente me pego fazendo oração para ele e para os seus colegas de cárcere ali, para a sua família e tudo mais e tal. Coisa que eu lembrava quando alguém na casa espírita fazia e incluía na oração. Aí é que eu ia lembrar. Vamos falar de coisas um pouquinho mais leves aí. Quem aqui já teve a oportunidade de ir num asilo? Já foram? Então, quem já foi no asilo já deve ter visto uma cena parecida assim. O sujeito está chegando, né? Eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, vou visitar os idosos no asilo. Aí ele entra lá. Oi, dona Pauline! Como se ela não ouvisse, né? Ela está com a audição perfeita, mas tudo bem, querida? Ai, que coisa mais linda. Aí tem o cuidador aqui, o enfermeiro, a enfermeira e tal. Como é que ela tá? Tá boazinha? Como se ela não estivesse escutando a conversa, né? Pronto, a dona Pauline agora foi desligada aqui. Tá boazinha, tá?
Tá malzinha, né? Tadinha, né? Ai, mas a senhora tá tão bonita, né? E o seu Robson? Tudo bem? Aí o seu Robson também, com a audição perfeita, tá pensando assim, o que eu respondo pra esse imbecil? Não, porque tá me tratando como um idiota. Aí, é melhor eu ficar calado. Ele disse, seu Robson é tão quieto, né? Tadinho, eu acho que ele não escuta, né? Seu Robson! Que vida boa, né? Todo dia sentadinho aí na poltrona, assistindo televisão. Ah, que vida boa! E o seu Robson, que idiota, não tem nada para fazer aqui. Né? Nunca ninguém viu isso no asilo? Gente, eu acho isso um desperdício de oportunidade. As pessoas que estão lá têm uma memória muito grande dessa vida agora, dessa reencarnação. Por quê? Porque já viveram muito, já viram muito da vida, né? Essas pessoas podem fazer essas sim merecem uma entrevista sua, né? E podem fazer um quadro daquele como tinha no Fantástico, o Que Vi da Vida. Façam o Que Vi da Vida com essas pessoas. Não precisa ir atender todas elas. Fala com uma, mas senta do lado e olha dos olhos e fala como gente normal, por favor, né? E procura extrair as experiências que ela teve para tentar absorver alguma coisa, gente. Não fazer isso que esse teatrinho que eu fiz aqui, isso é mais comum do que se pensa. E aí depois o sujeito ainda sai para casa, nossa, a gente vai fazer um bem para eles, mas a gente sai melhor ainda, né? Ó, o cara ainda se achou, né? Hã? Pelo amor de Deus, gente. Senta do lado e ouve. Procura descobrir qual é o assunto que essa pessoa mais tem para falar e entra nesse assunto, mas deixa ela falar. De preferência, provoca algum riso, se não der para rir o tempo todo. O bom seria rir o tempo todo, né? Porque isso melhora a saúde, melhora o astral, melhora a energia. Aí sim, quando vocês forem embora, o seu Robson vai ficar com saudade, né? Todo aquele imbecil que estava tocando, né? Que ele não tinha nem palavras, né, para descrever. Você fala, mas que cara bacana, ó, contei a minha história, ficou aqui me ouvindo, se interessou. Olha. E aí o cara bacana que saiu, disse, meu Deus, quanta coisa o seu Robson tinha para contar. E aí eu vou aprendendo com as experiências, porque olha, se eu tivesse que passar por todas as experiências para poder aprender, se eu não pudesse aprender pelo que me contam, nossa, como seria pobre o nosso aprendizado? Seria muito limitado. Certo? Nós não teríamos alcançado o progresso que já alcançamos, que ainda é pequeno, mas já alcançamos algum progresso, no mundo, se não fosse aproveitando a experiência de quem já passou. Então nós precisamos aproveitar. E isso é valorizar a vida, valorizar a oportunidade. Valorizar a vida é valorizar as oportunidades. O seu Robson está me xingando agora. Mas, gente, eu falo isso porque outro dia eu estava lá no asilo e aí eu vi essa cena assim, meu Deus do céu. E aí, meu Deus, o que pensa uma criatura dessa, né? Fica tratando a pessoa, e a pessoa, mas uma conversa fantástica com o senhor, mas uma conversa fantástica, e a mulher ficou ali o tempo todo. Ai, seu Pedrinho, como o senhor tá bonito, e tal, e não saiu disso. E ficou, seu Pedrinho ficou calado o tempo todo e tal. E um homem lúcido, perfeitamente e tal. Então, para que a gente aproveite melhor essas oportunidades, que eu falei no início, a gente esbarra em oportunidades o tempo todo quando a gente sai de casa, é preciso que a gente se organize. Organizar, a gente precisa se organizar, a gente precisa estar organizado, né? O nosso organismo organizado, ele funciona perfeitamente, certo? Tudo funciona nele quando ele está desorganizado. Se alguma coisa se desorganiza, aí acontece o quê? A doença, certo? E nós precisamos corrigir
para reorganizar todo esse sistema, né? Então nós precisamos nos organizar. Organizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aquilo que não presta, deixa de lado. Mágoa, rancor, né? Ressentimento, ódio. Isso deixa de lado. Melindres, deixa de lado. Isso não vai te servir para nada. Aliás, vai servir sim. Vai servir para deixar parado, né? Estagnado, né? Vai servir para pesar, para diminuir a velocidade, né? Serve para isso. Mas isso ninguém quer. Serve para deixar doente, né? Mas isso ninguém quer. Então precisa organizar. Como é que a gente começa a organização? Vamos organizar a casa primeiro. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Juntar o que não presta e jogar no lixo, certo? E depois, fazer uma boa limpeza, né? Não dá para organizar alguma coisa em cima da sujeira, certo? Depois que a gente procurou eliminar os sentimentos ruins, as coisas ruins, vamos nos limpar. Como? Com oração, com boas atitudes, né? E se possível, eu sei que é possível, né, para todo mundo, mas eu falo assim porque a gente desperdiça essa oportunidade, mas se possível, praticar a caridade, gente. E a caridade não é só essa de trazer os alimentos e as roupas e os medicamentos, e o que for preciso. A caridade é aquela de parar para ouvir, de se livrar do preconceito, de procurar entender os porquês das atitudes das pessoas, né? Isso é uma limpeza. Isso é fazer a faxina. Só que como toda faxina, como toda limpeza, elas precisam ser feitas periodicamente. Não basta fazer uma limpeza como a gente faz. Agora vamos fazer a limpeza de Natal. Nossa Senhora, ninguém pode nem entrar em casa, né? Durante o dia todo, né? Porque é um Deus nos acuda, vira tudo de perna pro ar. Ótimo. Mas ela não dura o ano todo. Ela não dura nem meio ano. Né? Para falar a verdade. Mas todo mundo quer fazer a limpeza de Natal, limpeza de fim de ano. Ela não dura poucos meses. A limpeza ela tem que ser frequente. Tem que ter uma cadência. Certo? Por quê? Porque nós temos um ritmo dentro da nossa casa que provoca sujeira, enfim, uma série de coisas. Assim somos nós, com os nossos sentimentos, né? Somos nós internamente. Somos nós no contato com as pessoas. A gente não é que se suja, a gente se polui de outras energias, de outras maneiras de pensar. A gente vai sujando, vai acumulando sujeirinha, mas não pode deixar acumular, precisa limpar isso ali. Certo? E como é que limpa? Fazendo oração, gente. Gente, é uma ferramenta fantástica que nós temos, é uma ferramenta de um poder que a gente não dá devida importância, mas que ela tem uma importância enorme na nossa vida, que é a oração. O poder de fazer isso, de fazer a faxina, de nos preparar, de nos deixar fortes, serenos, em paz. Façam isso quando acordem, para que a gente possa começar o dia de um jeito diferente. Escolham começar o dia no alto astral e vai ver como é que vai ser o dia, né? Mas precisa escolher. Mas é que não lembra por quê? Porque simplesmente acordei e saí. Mas se tivesse lembrado de fazer oração, ia lembrar. Não, esse dia vai ser um dia feliz. Peça ou agradeça pelo dia feliz que está nascendo. Agradeça. Mas para isso precisa de disciplina. Tem que começar e tem que dar continuidade. É só assim. É isso mesmo. Hoje, amanhã e depois de amanhã. E aí, com o tempo, eu vou começando a perceber o resultado disso. E aí eu não quero mais parar. Porque aí eu já estou mais forte. E eu me sinto assim. E aí eu não quero mais ficar fraco. Fraco pelo arrependimento, né? Fraco pela culpa. O sentimento de culpa nos enfraquece. E qual é a melhor maneira de não sentir culpa? É não pensar nisso. Não. É não errar, né? Não provoque esse sentimento, não errando. Mas é difícil. Tudo na vida requer treino, né? Prática. A gente não vai melhorar todos os aspectos da nossa vida,
numa vez só. Mas nós podemos pegar um a um, ou alguns, e ir melhorando aos poucos. Mas num caminho sem volta. Pode cair, mas não quer dizer que se perdeu tudo. Volta, retoma da onde caiu e prossegue. Mas vai em frente. Mas para isso tem que ter determinação, tem que ter disciplina. E aí é pagar para ver. Funciona. Falo isso de cadeira, porque tento, põe em prática e tem funcionado, graças a Deus. E a gente erra de vez em quando, mesmo assim. Eu fico só imaginando como seria a minha vida hoje se eu não tivesse o hábito de orar, se eu não tivesse as oportunidades que eu estou tendo de poder estar aqui, porque tinha preguiça de estudar, sempre tive. Aqui eu sou obrigado a estudar e agora a gente já começa a estudar com prazer. Né? E aí isso começa a mexer com a cabeça da gente, começa a mexer com os sentimentos, e aí a coisa começa a tomar um novo rumo, e aí a gente não quer mais perder esse embalo. Quer ver? A nossa mente, ela é como se fosse uma roda, na verdade. Ela tanto funciona para frente como para trás. Tudo depende do primeiro embalo. Se o primeiro embalo foi para trás, ela vai funcionar para trás. Se o primeiro embalo foi para frente, ela vai... Quer ver só? Eu nem ia mostrar esse vídeo aqui, eu tenho um videozinho só para o final. Eu já falei para vocês, eu adoro propaganda. E aqui tem mais uma. Propaganda, por que eu gosto de propaganda? Porque num espaço de tempo muito curto, consegue-se dar um recado importante. Né? Então aquilo ali é muito trabalhado, é muito pensado, é muito condensado. Né? Então por isso ela geralmente é carregada com emoção, né? Tudo de quem trabalhou nela e pela emoção que ela quer transmitir, então ela é eficaz. Olha só. Opa. Liga primeiro. Uhum. Essa aqui que eu vou passar foi uma campanhazinha da Que Bom. Já ligou, Robson? Ah, já. Justamente falando sobre isso, né? Para quebrar ou para gerar um ciclo virtuoso, né? Como é possível transformar nossa vida num ciclo virtuoso? Olha só. Entenderam a brincadeira? Claro que eles começaram, né? Primeira pessoa que chegou lá para pagar o picolé, o picolé já está pago. Alguém deixou pago para você, mas quem não? Alguma pessoa, outra pessoa que esteve aqui. E aí isso gerou, viu, ali 97% das pessoas prosseguiram com aquilo. Não, então eu vou deixar pago para o próximo. E assim foi. É isso que eu digo. A nossa mente funciona assim. Tanto para trás como para frente. Então, só que depende do primeiro embalo que a gente dá no dia. Né? O primeiro toquezinho. Então, o primeiro toquezinho do dia tem que ser para onde?
Para frente. Para frente. Não dá para sair e dar um picolé para a primeira pessoa que encontra, mas dá um sorriso. Né? Seja gentil. Faça uma gentileza, abra a porta para alguém. Ceda o lugar no trânsito, numa esquina, num cruzamento. Seja gentil com um desconhecido. Compartilhe, né? Mesmo que seja com um desconhecido. E é aí que está o negócio, aí que está o valor, aí que está o detalhe. Ora, ser gentil com uma pessoa que a gente já gosta, que conhece, não é nada demais, né? É legal. Não vamos tirar o mérito disso, né? Claro que precisa. Mas com um desconhecido, mais ainda, né? Não custa dar o lugar no ônibus, né? Dar a vez na fila do banco, enfim. Esse é o primeiro embalo do dia. Então, a gente precisa ter esse compromisso. Qual vai ser a primeira coisa do dia? Tem que ser uma coisa boa. Para fazer a minha roda girar para frente. Certo? Isso é uma proposta. Assim como foi a proposta ali da Que Bom, fica uma proposta minha aqui para vocês. Amanhã, deem o primeiro embalo no dia. Pensem em alguma coisa para fazer, ou não pensem, sejam espontâneos, mas dê o primeiro embalo. Vai fazer uma diferença enorme no dia. E aí vocês vão gostar. Opa, aí depois da manhã eu vou querer fazer de novo. E aí vai que a outra pessoa acha interessante aquilo ali, e aí retribui também com um sorriso, sei lá, né? A gente não sabe o que pode acontecer, pode ser perigoso. Lembra aquela história do abraço grátis? Pode ser perigoso, mas pode não ser, né? Então, precisa dar o primeiro embalo. Então, agradeço, né? E agradeçamos sempre pelo cansaço do trabalho. Outro dia eu estava saindo justamente lá do asilo e eu estava cansado de tanto rodar. Naquele dia eu tinha saído de Brusque, eu moro em Brusque, fui a Itajaí, de Itajaí fui a São João Batista e depois eu vim a Blumenau. E aí, entre São João Batista e Blumenau, eu parei lá no asilo e tal, eu saí. Olha só, eu aqui querendo reclamar porque estou cansado de tanto rodar, mas olha que graça que é isso, né? Que presente que é isso, eu ter essa mobilidade, né? Eu fui lá visitar uma pessoa que passa os dias lá, inclusive sábados e domingos, né? Sábado e domingo a gente quer ficar em casa, né? Muitas vezes, eu pelo menos prefiro nada. No máximo que eu vou fazer é pedalar ou correr de manhã, mas eu não quero nada de especial. O especial para mim é estar em casa, né? Mas imaginem isso todo dia e num lugar ainda que não é sua casa, né? Então agradeçam pelo cansaço do trabalho, agradeçam pelo cansaço mental. Nossa, estou até com dor de cabeça de tanta coisa que eu tive que resolver hoje. Agradeçam por isso. Isso é um baita exercício, ainda combate o Alzheimer. De troco, né? Mas é um exercício de crescimento, de aprendizado, né? Agradeçam por aquele que te fez exercitar a paciência, que xingou no trânsito, ou mesmo conhecido. Agradeçam isso. Agradeçam o exercício de anti-melindre, né? Porque é um exercício. Lembra do rapaz? Ele não teve tantas oportunidades, talvez, de exercitar essa paciência, esse controle. Nós estamos tendo. Então temos que aproveitar. Isso é dar valor à vida. A vida, entenda-se, oportunidades, né? É esse pacotão de oportunidades que a gente tem. Isso é a vida. Vamos aproveitar, dar valor a isso. Todos nós somos ricos aqui. Todos nós somos ricos, muito ricos de oportunidades, o tempo todo. E a gente vai aprendendo a aproveitar essas oportunidades à medida em que a gente vai aproveitando. É assim mesmo. É o primeiro empurrãozinho na roda. Gente, eu quero encerrar uma outra propaganda, não podia ser diferente, mas essa é muito interessante, é uma propaganda de refrigerante. Será? Cobrar um royalty aí, né? Eles juntaram um senhor, isso foi na Espanha, a ideia era justamente, a Espanha passa por um momento super difícil na economia, né? A Europa como um todo, mas especialmente a Espanha e Portugal ali,
estão passando por um momento muito difícil, né? Um índice de desemprego altíssimo, né? Os jovens não conseguem se colocar no mercado de trabalho, enfim, muita gente querendo sair de lá e tal. E aí, essa empresa resolveu fazer essa propaganda para tentar levantar o moral das pessoas, né? Para mostrar que já aconteceu coisas piores do que isso. Aí eles juntaram um senhor de 102 anos, o mais velho, com o mais jovem. O mais jovem não tinha nascido ainda. Então eles trouxeram aquele senhor de uma outra cidade que eu não lembro, que não sei, não aparece ali, até Madrid, que é onde ia nascer um menino. Um nome esquisito até. Aliana, alguma coisa assim, mas é um menino. Então começa a mostrar cenas 3 horas antes do parto, a mãe e o pai indo para a maternidade, aquela preparação toda, e o senhor também se dirigindo a Madrid para ir até a maternidade onde esse menino ia nascer. E o menino então chega na maternidade para conhecer o menino. Eles não se conhecem, não tem nenhuma ligação, apenas o senhor mais velho conheceu um recém-nascido, para ver o que ele diria para ele, né? E aí, olha só, presta atenção. A vaquinha já apareceu lá? Ah, tá. Aitana. Hola Aitana, me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Y es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Estás aqui para ser feliz. Não acredito que com 102 anos ele tenha tomado muito desse refrigerante. Propaganda meio estranha, né? Gente, não te preocupe com bobagens, ele fala para o menino, né? Não te preocupe com bobagens. Vão te dizer que você veio no pior momento que o país atravessa. Já passei por momentos piores que esse. E no final, você vai lembrar somente das coisas boas. E é isso que vai acontecer. Então, não é simplesmente não vamos nos preocupar com bobagens, não vamos fazer bobagens, não vamos pensar bobagens. A vida é curta e, como ele disse, você está aqui para ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes e somos sortudos. Sortudos. Obrigado. Nós é que agradecemos, né? Que amanhã a gente possa acordar, então ver a oportunidade nesse dia que o Júnior muito bem nos lembrou e que a gente se acostuma às vezes a só ver o que é negativo, né? Que amanhã a gente possa ver um dia positivo e melhor. Agora todos fiquem em silêncio, por favor, aguardando o passe, que é importante esse silêncio para vocês se conectarem, e vamos ouvir a oração que o Júnior vai fazer. Amado Mestre Jesus, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do dia de hoje. Que possamos levar para nossa casa, para o nosso lar, toda essa energia, todo esse aprendizado, toda essa reflexão para a nossa vida, que tenhamos amanhã um dia feliz. Muito obrigado, que assim seja.